Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje eu estou nesse screencast para poder fazer um desafio com você que é criar um jogo pedra, papel e tesoura, vamos dizer assim, interativo no menor tempo possível. Então o objetivo aqui, olhando já para a minha tela, é a gente começar a criar então alguma coisa, um joguinho. Esse joguinho ele vai ser um joguinho que a pessoa pode clicar, então vou colocar aqui pedra, papel e tesoura. E eu vou começar criando a estrutura dele. Então a estrutura dele vai funcionar o seguinte, vou ter uma div principal. Quando eu tenho essa div principal aqui, vou ter o placar. A div placar, que é a div que vai segurar todo mundo. Aqui vai ter que ser H1 título. Eu vou criando com os IDs mesmo. Pedra, papel e tesoura. Aqui eu vou ter duas divs, uma jogador. E esse jogador eu tenho um H2, que é o jogador nome, Felipe, e um spam aqui, spam, jogador, placar, pontos. E vai começar com 0. Legal? Então agora eu vou ter aqui um jogador escolha. Esse jogador escolha, o que ele vai ser? Ele vai ser uma div que vai ser responsável por, vamos dizer assim, pegar e escolher com o mouse, segurar no sentido assim os três pontos de apoio da mãozinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou poder criar aqui uma UL. LI vezes 3 A image. Isso aí. O que eu fiz aqui? Então eu fiz aqui um carinha aqui. Escolha. Legal. Então vamos lá. Eu estou usando uma extensão chamada Emmet. Essa extensão ajuda muito a fazer essas coisinhas aqui que você viu. Tá? Ele ajuda muito nessa parte de código. Eu já tenho as imagens, IMG vai ser a pedra.png. Pedra, papel e tesoura. Vamos ver como é que tá aqui do lado. Deixa eu só arrumar isso aqui. Ficou resíduo aqui. Pedra, papel e tesoura. Tá vendo? Então ficou uma div segurando todo mundo. Claro que você já viu que essa div já está super mal formatada, ela precisa ser melhorada 1000 vezes, mas a gente vai começar a melhorar esse carinha aqui agora. Como é que a gente vai melhorar isso daqui? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer que isso daqui fique assim um do lado do outro e bem formatado. Para poder usar isso, eu vou usar aqui uma tag style aqui mesmo. Tá? Eu vou começar colocando assim, todo mundo que for uma tag HTML, um fonte, family, Helvetica. Vou deixar essa fonte padrão aqui, 400. Então vamos lá. Então vou começar a pegar aqui a div jogador. E o que eu vou fazer com ela? Primeiro eu tenho que pegar a div placar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar a replicar as coisas aqui. Então vou ter um versus, quer ver esse aqui, e aqui eu vou ter a div do computador, que o computador vai ficar jogando junto com a gente. Então eu vou aproveitar essa mesma estrutura e obviamente depois só vou trocar de nome. Computador. E aqui vou digitar. Computador. Tá, então vem aqui, pedra, papel, tesoura, Felipe é o jogador e aqui embaixo está o computador. Como você viu, está tudo ainda mal formatado e a gente vai começar a formatar agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar aqui, display flex. O que esse display flex vai fazer? Vai deixar todo mundo na horizontal, dá uma line item center, e depois eu vou fazer um justify content, que vai ser center também. Legal? E agora eu vou vir aqui, vai funcionar isso aqui para jogador e computador. E esse jogador computador vai ser o quê? Vai ser as divs que vai ficar lá. Então, position relative, para poder funcionar o nome e a pontuação. Flex row 1, que ele vai dividir para todo mundo. E agora eu vou começar a colocar as corzinhas. Border, radius de 5 pixels. E daí o que eu vou fazer? A largura de 200 pixels, um padding de 20 pixels. Isso daqui eu faço mais ou menos da cabeça, tá? Color. Depois a gente verifica como é que vai ficar. Daí o que eu vou fazer? Jogador, background color. Eu vou vir aqui nesse site que eu já deixei separado, Flat Wii Colors, eu vou colocar uma cor aqui,
Para esse cara, eu vou colocar, para o jogador, eu vou colocar isso aqui, ó. E para o computador, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um meio azulzinho aqui. Alguma coisa próximo disso. Vou voltar aqui. Então, olha só. Ficou o computador aqui do lado e o jogador com o nome dele. Só que ainda, como você percebeu, os bullets estão fazendo ele descer. Estão fazendo ele ficar na horizontal. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a formatar a pontuação do lado. Pontuação e as escolhas. Então, vou ficar assim, ó, jogador, escolha e computador escolha. Esse daqui, não sei se você lembra, é aquele, o L desse lado aqui. Então, vamos lá. List style none, margem 0, paging 0. E agora, esse cara, vou usar um L aqui para ficar muito mais... Não precisava, mas muito mais adequado ao CSS. Vou colocar aqui LI. Claro que eu poderia estar utilizando mais coisas do Emmet, mas é difícil saber todos os atalhos dele. Vou colocar display inline. Então, na hora que eu faço isso, ele colocou as mãozinhas para o lado. Só que ainda falta algumas coisas, tá? LI. Aqui, ó. IMG. Então ficou uma mãozinha ao lado da outra. Claro que eu vou aproveitar essa característica do UL e vou colocar aqui, ó. Opa, desculpa, tô deixando ser tonto. Text align center. Não foi? Não tem problema. Deve ser então na característica, na atributo, no elemento A. Eu já precisava mexer com esse cara aqui mesmo. Então vamos ver. Ainda não foi. Então deve ser no o L. Foi, agora foi. Legal? Então ficou isso daqui. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa apagar um pouquinho esses caras aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No atributo A, vou colocar aqui, ó, opacity.2. O ponto 2 vai deixar 20% apagado. E na hora que eu passar o mouse só do jogador, porque o computador não se joga, over, eu vou colocar o opacity para 1. Então quando eu fizer o quê? Fizer isso aqui, ó, ele está obedecendo, legal? E aqui ele não acontece isso. Tem agora esse versus aqui. O que a gente vai fazer com esse versus? A gente vai fazer o seguinte, vai armar uma propriedade para ele aqui, versus, e vai colocar aqui, ó, width 40, vamos ver se é o suficiente. Acho que um pouquinho mais. 1,70, olha lá, ficou bacana. Font size, vou colocar aqui, ó, 40 pixels. Ficou bacaninha. E agora eu vou colocar aqui, ó, text align center. Claro que sempre dá para fazer melhor, tá, pessoal? Quem entende um pouco mais de CSS aí sabe disso, mas aqui a principal questão é fazer o desafio. Bom, vamos lá. Então agora falta eu colocar esse placar e colocar esse carinha aqui para a direita. Então eu vou vir aqui, ó, como jogador nome. O que eu vou fazer aqui? Dar um margem 0, paging 0, porque ele está ocupando muito espaço aqui. Ele já ocupou menos espaço. E agora eu vou fazer o seguinte, jogador nome. Jogador nome, o que eu vou fazer? Não precisava, test align, mas eu vou deixar bastante explícito aqui. O computador ficou para lá. Agora eu quero pegar esse 0 e jogar para esse cantinho e esse 0 jogar para esse cantinho aqui. Então esse carinha aqui, ó, é o jogador pontos e o computador pontos. Então o que eu vou fazer aqui, ó, position absolute top 8px. Vamos ver. Já vou colocar um pouco mais.
Vou, na verdade, aumentar um pouco mais a fonte dele. Font size para 32 pixels. Ficou uma fonte razoável. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Agora, no jogador pontos, eu vou fazer o seguinte. White, 20 pixels, vamos ver. Ele ficou bem interessante. Ele ficou aqui. Bacana? Então, eu já tenho uma estrutura mais ou menos pronta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma caixa aqui embaixo, que vai ser a caixa de mensagens. Então, essa estrutura aqui já está pronta. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o placar e tenho as mensagens. E aqui, as mensagens eu vou colocar aqui. Só para você ver. Ficou aqui embaixo. Aqui eu vou pegar um cinzinho um pouco mais escuro. Vou vir aqui no meu CSS de mensagens. Background color, vou fazer isso daqui. Ele ficou um cinzinho. Vamos começar aqui fazendo o seguinte. Border radius 5 pixels. Aqui, ó. Paging 20 pixels para ficar igual o de cima, tá? E agora aqui eu vou fazer o seguinte. Vou deixar uma margem. Ele vai ficar uma margem de 20 pixels para ele dar uma distância. 20, 0, para ele poder dar uma distância daqui de cima. Vamos incrementar um pouquinho essa distância para que ele possa ficar mais parecido com a distância lá do versus. Tá bom? Então ficou uma distância aí bastante razoável. Agora vamos dar uma caprichadinha só aqui, ó. Font size uns 32 pixels para ele ficar um pouco simétrico. Eu acho que é isso. Legal? Então a infraestrutura está pronta. A estrutura está pronta. Eu só vou dar uma caprichada aqui, ó, no título. Vou pegar aqui uma cor, um azulzão aqui. Azul, gosto de azul. Vou colocar aqui, ó, color. Vou botar aqui no funciona. E vou colocar, ó, line center. Bacana? Então é isso. Só que agora é o seguinte, pedra, papel, tesoura, só que ele não faz nada. O que ele deveria fazer? Quando eu clicasse aqui, ele deveria fazer alguma coisa. E agora que entra a parte do JavaScript, que é a parte que eu vou colocar aqui como a última tag antes de fechar o bar. Script, ele está fazendo um script como se fosse para abrir um arquivo externo, mas eu não quero fazer um arquivo interno. A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, ó, no event, onClick, aqui, ó, jogar 2, 3. Em que 1, 2, 3 é o número de cada carinha. Então, 1 vai ser pedra, 2 papel, 3 tesoura. E aqui eu vou colocar uma função. Escolha alert. Então, na hora que eu clicar aqui, ficou a escolha 1. E aqui, sei lá, escolha 3. Então, tá funcionando. Legal? Então, vamos lá. Toda vez que ele jogar, então, o que ele vai fazer? Ele vai registrar a escolha do jogador. Então, jogador, escolha, igual a 0. Eu também preciso fazer o computador escolha. Então, aqui, ó, jogador escolha, igual a escolha. O jogador já escolheu. Mas uma coisa que a gente precisa fazer agora é fazer com que o computador também escolha. E o computador, para poder, vamos dizer assim, trabalhar com essa questão de escolha, ele tem que fazer um sorteio. E esse sorteio a gente vai fazer com números randômicos. Como é que esse número randômico faz? É uma função matemática do próprio JavaScript. Então vai ficar computador escolha match random. Só que o random, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer em função, ele vai sortear qualquer número entre 0 e 1. Eu preciso fazer um número de escolha máximo e mínimo. Então ficaria assim, ó, 3 menos 1, que é a minha escolha mínima, mais 1. Tá? Depois, como eu comentei, a gente pode explicar um pouquinho melhor isso daqui. Então o que eu vou fazer agora? Ele vai sortear um número entre 3 e 1. Tá? Só que agora eu preciso colocar aqui também, vamos lá, fechar esse carinha aqui, mais 1. Porque como ele sorteia entre 0 e 1, ele vai sortear entre 0,001 e 0,003.
Vou colocar aqui, então, ó, match ponto. Porque daí ele sempre vai virar um número inteiro. Vamos só verificar aqui. Na hora que eu fizer isso, então, o computador escolheu 2. Se eu clicar aqui de novo, o computador escolheu 2. Vamos lá, o computador escolheu 2. Vamos lá, escolhe o outro 2. 2. Parece que esse número randômico não está funcionando. Então vamos lá. Match random máximo, que seria 3, menos o mínimo mais 1. Daí ele soma com... Não, esse aqui, ó. Fecha aqui. Ele soma com... Vou carregar aqui, ó. 1, 2, 3, 2. Agora ele está sorteando, ó. Esse alerta ele é em função do que eu estou fazendo. Bacana? Então vamos lá. Computador escolha. Agora tem os dois. Agora eu preciso fazer uma função zona. Função zona é boa. Eu preciso fazer uma função gigante para fazer o seguinte, para fazer a lógica. Quem ganhou? Então assim, if jogador escolha igual a 1. O cara escolheu 1, tá? Agora a gente vai fazer um if aninhado. Aninhado não, o if com condição lógica aqui, ó. Computador os dois escolheu 1. O que é? Empate. Então eu vou colocar aqui, ó. Como é que eu poderia colocar essa função de uma variável que eu vou chamar de escolha? Ganhador. Ganhador é igual a 0. Vamos lá. Ganhador é igual a menos 1. Porque 0 vai ser empate. Então aqui, ó. Ganhador é igual a 0. Empatou. E agora eu vou fazer os outros ifs aqui, ó. É o if. Esses caras aqui. 2. Eu vou fazer as condições aqui para não ficar perdido. 3. Então se o jogador escolheu 1. Pedra. 2. Pedra. Papel. E 3. Tesoura. Então, 1 com 1, pedra com pedra dá empate. 1 com 2, pedra com papel, o jogador ganha. Então, o jogador é o cara 1. Se o 1 for pedra e 3 tesoura, o jogador ganha, aqui o jogador perde. Então, o computador escolheu papel, pedra, o papel embrulha a pedra. Tá? Agora esse carinha aqui. De novo, poderia sempre fazer melhor, tá? Esse não é o melhor jeito de fazer, mas seria um jeito um pouquinho mais rápido agora. Então, 2. Papel com pedra. Então, o jogador ganha. Esse daqui dá empate. E esse daqui faz o quê? Jogador escolha 2 com 3. Jogador escolheu 2 papel, 3 tesoura. Então, esse daqui é o computador. E vamos fazer a última jogada. Esse daqui, 3. 3, 3, 3. Esse aqui, 1, 2, 3. Tá, 3 com 1. Tesoura com pedra. Então, quem jogou a tesoura, o computador, ele ganha. Aqui é tesoura com papel. Aqui o jogador ganha e aqui dá empate. Então, aqui, alert, ganhador. Então, vou colocar um alerta. Tem mais nenhum outro alert aqui? Não. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos recarregar. Vamos ver o que aconteceu. Alguma coisinha? Vamos clicar em jogar. Faltou aqui. Vamos lá. Fiz um errinho de sintaxe aqui. Zero, empatou. 0, empatou de novo. 0, empatou. 0, empatou. Ou esse número randômico, aqui é 2, ganhou. É que o número randômico está um pouco viciado. Números randômicos não são bons.
Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Agora eu preciso selecionar o cara que eu quero dar o highlight. Então, na hora que eu clicar aqui, esse cara vai ficar selecionado, né? E esse cara aqui também vai ficar selecionado. Então, na hora que eu clicar, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, document.getElementById. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, jogador escolha mais jogador escolha, ponto. Eu vou fazer algumas coisas aqui com classe. Então, eu vou fazer o seguinte, class list.add. Então, eu vou adicionar uma classe chamada selecionado. E aqui, para o computador também. Computador escolha selecionado. Tá? Porque essa classe selecionada, o que ela vai fazer? Ela vai pegar... jogador escolha... Isso, vai pegar o A e vai colocar no selecionado. Então, quando eu tiver o seguinte, ó, isso aqui também para a classe ponto selecionado, aqui, selecionado, computador. Então, vou vir aqui, ó, ele fez. Então, esse cara aqui fez. Só que tem alguma coisa aqui que ele está selecionando errado, o computador aqui. É o computador escolha. Por isso que ele está errado aqui. Então, vou dar um reset aqui de novo. Bom, vamos começar a anunciar agora aqui quem é o cara que ganhou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, document.getElementById mensagens.innerHTML é igual, vou colocar assim, ó. O ideal, novamente, seria deslocar isso aqui tudo para a função. Ganhador igual a 0. Então, mais otimizações a gente faz depois. Em parte. Jogador ganhou. Computador ganhou. Empate. Jogador ganhou. Computador ganhou. Jogador ganhou. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar. Né? Uma vez que ele vai jogar, eu preciso limpar. Então eu preciso remover aquela classe. Então toda vez que eu fizer uma seleção que o computador fizer, eu preciso remover todas as classes. Então eu preciso aqui, ó, para tirar o que foi lá. Desse aqui, ó, remove, mais esse aqui é o do computador, tá? Bom, teria formas aqui, ó, getElement, teria formas mais inteligentes de fazer, mas a gente não está com muito tempo. Ficaria é que eu não lembro de cabeça. Agora, é normal a gente não lembrar as coisas de cabeça, daí o Google ajuda. Tá, agora aqui eu vou colocar ajuda e muito. Então não tem essa história de, eu faço tudo sem usar o Google. Talvez se eu usasse o Google seria melhor. Computador, escolha 1. Então vamos lá. Empate. Se eu clicar de novo, olha lá, o jogador ganhou, porque papel embrulha a pedra. Aqui o computador ganhou porque pedra ganha sobre a tesoura. Agora aqui uma coisa que a gente precisava fazer é somar a pontuação. Então eu venho aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, onde tiver esse carinha aqui, eu vou jogador pontuação igual a 0. Computador pontuação. Então jogador pontuação. Todas as vezes que o jogador ganhar, eu vou somar a pontuação. Ganhou. Aqui. E todas as vezes que o computador ganhar, eu vou somar a pontuação dele, que é o índice 2. 2. Tá. Daí o que eu vou fazer? Eu vou
Calma aí. Computador. Eu vou aproveitar esse aqui, ó. O outro ficou muito burrão. Jogador, pontuação. Vou apagar aqui. Aqui. Tá, então soma a pontuação e agora eu tenho que vir aqui, ó. Pontos, o inner HTML é jogador, pontuação. E do mesmo jeito para o computador pontos. Computador pontos. Pontuação. Tá? Dessa forma, o que eu vou fazer? Ó? Um computador ganhou, 1 a 0. Deu empate, ninguém ganhou, o computador ganhou de novo, 2 a 0. Só uma coisa que eu vou fazer aqui, no momento que esse programa rodar, setar as variáveis, eu vou, em HTML, vou zerar ela. Nem precisava, né? É mais fácil fazer lá. Na verdade, eu vou fazer o quê? A div fica, quando a div fica sem caracteres, ela fica sem um espaçamento pequeno. Então, você vem e faz isso aqui, ó. NBSP. Então, clico aqui, jogador ganhou, empate, computador ganhou, empate, jogador ganhou, computador ganhou. Então, você pode ficar brincando, pode inclusive fazer essas alterações e melhorias. Legal? Vou deixar esse vídeo disponível, depois você pode estudar ele, voltar, ver mais vezes, enfim. Isso daqui era um desafio que eu me propus a fazer aqui com você. Um forte abraço. Se gostou do vídeo, clique em gostei, compartilha esse vídeo para outras pessoas também e se inscreva no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.